várias faixas de rolamento e que é um raciocínio bastante equivocado por condutores experientes. Eles pensam que, se estão na velocidade da via, podem trafegar na faixa da esquerda e não dar passagem para terceiros que querem trafegar em velocidade acima do permitido. Não é assim que funciona. Primeiro, o único que pode interromper a circulação de outro condutor é a autoridade policial. Mesmo que o outro condutor esteja trafegando em velocidade acima do permitido, você não pode impedir a passagem de terceiros. Reforçando, somente a autoridade policial pode fazê-lo. Segundo ponto importante a ser lembrado aqui: a faixa da esquerda é somente para ultrapassagem. Nós nos acostumamos a trafegar nela por muito tempo em função também do excesso de veículos nas vias, mas essa regra existe e, como todas as outras, não é à toa. Sempre é importante decidir o que é melhor para a nossa segurança e não tomar ações a partir da falsa sensação de poder que o veículo nos proporciona. Já falamos sobre isso aqui em outros vídeos. Então, quando você estiver nessa situação em que alguém queira forçar uma ultrapassagem, mesmo você estando na velocidade regulamentada da via, demonstre o quanto antes a sua intenção em liberar a passagem para ele. Sinalize com a seta. Isso suavizará esse momento estressante. E assim que puder, saia do caminho dos apressados, mudando de faixa. Só não faça isso se houver um veículo maior, como um ônibus ou um caminhão, na faixa extrema da direita, pois você entrará no ponto cego desse veículo maior, surpreendendo-o. Mas aguarde o melhor momento e dê passagem. Aliás, ao encontrar um condutor em excesso de velocidade na via, forçando uma ultrapassagem, é mais inteligente permitir que ele trafegue na sua frente do que atrás de você. Pense bem. O importante é você liberar a passagem desses condutores que desejam fazer uma ultrapassagem. Mas você deve manter a visão de todos os outros que estão no trânsito com você, e também que os outros tenham visão sobre você. No caso de eles serem justamente os condutores de veículos maiores que o seu, como mencionamos anteriormente. Vamos falar sobre essa falta de visão nos próximos vídeos, mas o importante agora é entender a importância de não se deixar levar pela falsa sensação de poder que o veículo nos proporciona, principalmente nesse momento em que achamos que podemos controlar o outro. Não permita que o seu emocional comprometa o benefício do seu raciocínio. Dê passagem. Agora vamos entender sobre mais um ponto crucial no seu deslocamento. Normalmente o erro que critico no outro é o mesmo erro que eu cometo. Você deve sempre trafegar de modo a ver o outro e ter certeza que o outro está te vendo, que você está sendo visto. Essa é a regra fundamental de segurança no trânsito. Caso de trafegar junto a carretas, você deve sempre ficar de modo que você veja o outro condutor através do retrovisor dele. E aqui eu reforço mais uma vez: é fundamental que você crie esse hábito de ver e ter certeza que está sendo visto. São centenas de acidentes diários em nossas rodovias em função de um veículo menor, carros, motos, entrar no ponto cego dos veículos maiores, caminhões e carretas, acreditando que de lá de cima o condutor enxerga tudo, tem visão sobre tudo e sobre todos, e isso não é verdade. É fundamental conhecermos então todos os pontos cegos que impedem esse relacionamento seguro. Dessa forma, então, é importante esclarecer aqui que um dos principais pontos cegos do seu veículo é o teto. Sim, o teto do seu veículo faz com que você, muitas vezes, não consiga ver o motorista da carreta. Quando você fica à esquerda dele, está teoricamente seguro. Pela regra, você poderia ficar à esquerda dele, estaria tudo certo. Afinal, é por onde você deve sempre ultrapassá-lo. Mas suponha que você está esperando o semáforo abrir e para na faixa da esquerda. O teto do seu carro é um ponto cego e você não consegue ver o motorista da carreta que está à sua direita. Você não tem como ter certeza de que o outro motorista está atento, não se distraiu, está ao celular. Além disso, há uma grande coluna na cabine dele e um retrovisor enorme. Tudo isso pode impedi-lo de ver o seu veículo lá embaixo. O semáforo abre e ele, fazendo uma manobra para a esquerda, assume a sua faixa de rolamento sem perceber que havia ali um veículo. Pois é, o seu veículo. Acidentes graves acontecem dessa forma o tempo todo,
Por isso reforço que precisamos desconstruir a ideia de que motoristas de veículos grandes veem tudo. Quanto maior o veículo, menor a visão dele sobre nós que estamos em veículos menores. Então, nunca fique ao lado de veículos maiores que o seu. Nunca pare, nem trafegue de moto que o outro motorista não consiga vê-lo. Crie esse novo hábito de segurança no trânsito. Mais importante do que conhecer as regras de trânsito é entender por que elas existem e, dessa forma, compreender também por que os veículos de carga devem trafegar sempre à direita da faixa de rolamento. Isso não se deve ao fato de que caminhões e carretas são veículos lentos, pois carretas não são mais veículos lentos. Eles devem trafegar à direita porque, como nossos veículos possuem o volante do lado esquerdo, a maioria dos pontos cegos estão do lado direito. Quando nos colocamos à direita de qualquer veículo maior que o nosso, estamos nos colocando onde os pontos cegos são maiores, desse caminhão ou carreta. Por isso, a regra é: ultrapasse sempre à esquerda, onde há alguma visão do condutor, e nunca se mantenha à direita de um veículo maior que o seu. Sim, os pontos cegos do lado esquerdo existem, são grandes, como mostramos anteriormente, mas à direita eles são imensamente maiores. O que acabamos de falar aqui não tem nada a ver com multa, você percebe isso? Mas com a vida, com a segurança, que é o que realmente importa. Dificilmente você será autuado por se manter à direita ou mesmo ultrapassá-lo à direita, mas com certeza a sua parte para um grave acidente você já estará fazendo. Há inúmeras ocorrências em que, após um acidente, o condutor do veículo menor não entende porque foi atingido pelo caminhão ou carreta. Não há má fé. Só há equívocos e maus hábitos nos colocando em risco e gerando tantos acidentes evitáveis. E ainda falando sobre ocorrências em pistas duplas com várias faixas de rolamento bem sinalizadas, vamos abordar outro ponto extremamente importante também. Normalmente acreditamos que uma rodovia em boas condições vai nos garantir segurança, não é mesmo? Porém, na prática, não é bem assim. Quando estamos dirigindo em uma rodovia ruim, o que fazemos? Uma rodovia esburacada, com problema de sinalização, o que fazemos? Seguramos a velocidade, freamos, mantemos distância. Fazemos isso para evitar acidentes e problemas com o carro. Por outro lado, estudos mostram que 81% dos acidentes graves acontecem em rodovias em ótimo estado de conservação. 71% dos acidentes acontecem em pistas retas. São números elevados. Isso nos mostra que o que gera acidentes não são as pistas, muito menos os veículos, que hoje em dia são cada vez mais novos. O que produz o acidente é o fator humano. Pistas retas e em bom estado de conservação são importantes, pois é um direito nosso em trafegar em boas condições, mas se não deliberarmos tudo isso, nós podemos usar tudo isso para relaxarmos a nossa atenção, aumentarmos a velocidade, freando somente quando tem o radar. E o hábito em dirigir pensando em tudo, menos no que está acontecendo aqui e agora. Então, o hábito assume. E nessas condições de pistas boas e retas, é muito fácil o cérebro parar de participar totalmente da tomada de decisões. O cérebro para de fazer tanto esforço ou desvia o foco para outras tarefas, a não ser que você deliberadamente lute contra um hábito e encontre novas rotinas. O padrão irá se desenrolar automaticamente. A boa notícia é que os hábitos podem ser ignorados, alterados e substituídos. Se você entender a importância de tantos hábitos a que se acostumou e que o colocam em risco de acidentes, você começará a conversar sobre o que está acontecendo aqui e agora com você, durante o seu trajeto. Como mencionamos nos outros vídeos, então você estará utilizando tudo isso a seu favor e não contra você mesmo. E aí sim, fará sentido você se considerar um condutor experiente. Porque o que me diz se você é experiente não é há quanto tempo você dirige, mas sim como você dirige. Independentemente se alguém está te pressionando na via, se a pista é boa ou ruim, ou se você trafega há muito tempo nesse local. Lembre-se, tem sempre alguém esperando você voltar.